Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de matemática sobre os números de 4 algarismos. Vocês se lembram o que são algarismos? Vamos relembrar. Algarismos são estes símbolos aqui do 0 até o 9 que nós conhecemos e eles representam quantidades. A partir do momento que um algarismo passa a representar uma quantidade, ele é considerado um número. Por exemplo, aqui no meu ábaco, uma unidade é diferente de uma dezena, que é diferente de uma centena, que é diferente de uma unidade de milhar. Se eu pegar e te mostrar apenas o algarismo 1, você não irá saber qual a quantidade eu estou falando. Você não irá saber se eu estou falando de milhar, de centena, de dezena, de unidade. Mas, quando eu transformo este algarismo em um número, ele tem um valor. E o que nós veremos hoje são os números de 4 algarismos. Eles têm 1, 2, 3, 4 casinhas. E essas casinhas são ocupadas por algarismos. Na aula de hoje, eu utilizarei o número 1248. Antes de mais nada, eu vou montar ele aqui no ábaco. Aqui nós temos unidade de milhar, centena, dezena e unidade. Uma unidade de milhar, 2 centenas, 4 dezenas. Pega o seu ábaco e monta aí também esse número junto com a prof. E 8 unidades. Então, aqui eu montei o número 1248. E eu também vou escrever o meu número 1248 neste quadro aqui, que se chama quadro valor de lugar. 1248. Agora ficou bem grandão, hein? Este quadrinho vai nos ajudar a identificar quem é a unidade, quem é a dezena, quem é a centena e quem é a unidade de milhar. No seu livro, tem a representação de números de 4 algarismos, tanto neste quadrinho quanto no ábaco. E por que a gente fala que esse número tem 4 algarismos? Porque se eu contar quantos símbolos eu usei para expressar este número, para representar esta quantidade, eu usei 4. Ó. Eu usei o algarismo 8, o algarismo 4, o algarismo 2 e o algarismo 1. 1, 2, 3, 4 algarismos. Então, sempre que eu falo de números de 4 algarismos, eu estou falando de números que têm unidade de milhar. Aqui, nós vamos escrever o que cada algarismo está representando. O algarismo 8 está representando 8 unidades. Eu coloquei aqui no meu ábaco 8 unidades. É isso que eu escreverei aqui, olha. 8 unidades. O algarismo 4 está representando 4 dezenas. Então, ele está representando 4 dezenas. Mas 4 dezenas valem quantas unidades? 4 dezenas são 4 barrinhas. Quantas unidades tem em 4 barrinhas? Tem 10, 10, 10 e 10. 10, 20, 30, 40 unidades. Então, esse algarismo 4, que tem aqui no meu ábaco e aqui no meu quadro, também vale 40 unidades. Então, ele vale 4 dezenas ou 40 unidades. Quando eu leio esse número, eu leio 40, não é verdade? 1248. E o 2? O algarismo 2, ele está representando 2 centenas. 2 centenas é o mesmo que, se eu pegar 2 centenas e eu contar quantas dezenas cabem aqui dentro, quanto que vai dar? Olha só, se eu contar aqui as barrinhas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cabe 10 barrinhas aqui, 10 dezenas e 10 dezenas aqui. 10 mais 10 dá 20, certo? Então, 2 centenas é o mesmo. Eu também posso representar 2 centenas por 20 dezenas. 20 barrinhas dessa daqui. E quantas unidades tem? Quantos cubinhos cabem dentro de 2 centenas? Cada centena tem 100 cubinhos, certo? Então, 100 mais 100 dá 200.
Então, 2 centenas também pode ser 200 unidades. E o milhar? Esse número 1 está representando a unidade de milhar. Então, aqui eu tenho uma unidade de milhar. Ou quantas centenas que eu tenho? Se eu pegar a unidade de milhar, quantas placas vão caber aqui? Vocês lembram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu preciso de 10 placas para formar uma unidade de milhar. Então, aqui, ó, ou 10 centenas, que são as 10 placas, ou quantas barrinhas eu preciso? Vocês lembram? A prof já falou isso nas aulas anteriores, né? Quantas barrinhas? Eu preciso de 100 barrinhas para formar uma unidade de milhar. Eu preciso de 100 dezenas. Ou então, quantos cubinhos que eu preciso para formar um cubão desse? Eu preciso de 1000 cubinhos ou 1000 unidades, ok? E como eu leio esse número? Esse número aqui eu leio assim, olha. 1248. Lembrando, gente, que sempre tem que pôr vírgula aqui, ó, depois do 1000, tá? Então, se eu for escrever 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, eu sempre tenho que pôr uma vírgula depois, tá bom? 1248. Tem como eu decompor o 1248? O que é decompor? Eu vou desmontar ele, ó. Ele é formado por 1000 unidades, então eu vou escrever aqui, ó, a decomposição dele. O 1000 é 1000 unidades, então se eu pegar 1000 unidades mais 2 centenas, dá 200 unidades, mais 200 unidades, mais 4 dezenas, dá 40 unidades, mais 40, mais 8 unidades. Se eu somar tudo isso aqui, eu vou ter no final 1248. Vamos pensar em outro número de 4 algarismos? 5302. Olha, 5302. Vamos colocar ele aqui no nosso ábaco. 5000 vai ter 5 unidades de milhar. 300, aqui vai ter 3 centenas. Dezena não tem e vai ter 2 unidades. 5302. 5302. Neste número, se nós decompormos ele, olha como ele vai ficar. Ele vai ficar com 5000 unidades, mais 300 unidades, mais 0 dezenas, concordam? Mais 2 unidades. Se eu somar tudo isso daqui, no final, vai dar, ó, 2, 0, 3... e 5, ó, 5302, ok? Então, isso aqui, ó, o 5000, ele vale 5 unidades de milhar, ou então ele pode valer 50 centenas, ou 500 dezenas, ou 5000 unidades. Que foi o que a gente escreveu aqui. Esse 300, ele pode valer 3 centenas, ou 30 dezenas, ou 300 unidades. Aqui a gente não tem nada, certo? A gente tem 0 dezenas, ou 0 unidades, e aqui a gente tem 2 unidades, tá bom? Como que eu escrevo esse número por extenso? Eu escrevo assim, ó. 5000... 302. É isso por hoje, meus amores. Lembrem-se de fazer as atividades das páginas 12 e 13. Combinado? As páginas 14 e 15 nós faremos juntos no Zoom. Um beijo pra vocês, meus amores, e até a próxima aula. Tchau!